Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo de número 21. Apocalipse capítulo de número 21, leitura de todo o capítulo. Falamos em nossa primeira mensagem sobre o capítulo 21 do livro do Apocalipse, sobre o tema Nova Jerusalém. Hoje nós vamos trazer uma mensagem final sobre o capítulo, falando também sobre o tema Nova Criação, a nova criação. Vi novo céu e nova terra, Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida
do Cordeiro. Amém. Façamos oração, irmãos, mais uma vez. Nessa oração nós vamos suplicar a iluminação do Espírito, também interceder por nossa nação, pela Igreja de Cristo Jesus, pelos enfermos, pelas famílias. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, abençoa-nos nesta hora, neste momento, ó Senhor, em que estamos prontos para ouvir a Tua voz por meio da pregação da palavra. Também é um momento em que suplicamos a Tua bênção sobre o Teu povo, fortalecendo, ó Senhor Deus, a Tua igreja, animando-a, reavivando-a, ó Senhor, de modo que compreenda a mensagem cheia de esperança do livro do Apocalipse. A mensagem que nos mostra que nós já desfrutamos de promessas que são ditas aqui, que os nossos irmãos as experimentaram ainda no primeiro século, e que tudo isso apontava de forma crescente, progressiva, para a consumação de todas as coisas, para o dia final, para o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta hora, Senhor, nós pedimos que o Teu reino venha. O nosso Cristo nos ensinou a orar assim, e então suplicamos, ó Senhor, venha o Teu reino, e que a conquista do mundo pelo poder do Teu Evangelho seja algo real para nós e experimental, a começar da nossa pequena congregação. Entendendo que nós somos sal e luz para esta cidade, para o nosso estado, para o Brasil e para o mundo, e que grandes coisas o Senhor pode fazer, a começar em nós, se simplesmente crermos e confiarmos no poder da Tua palavra e dependermos inteiramente da ação do Teu Santo Espírito. Vem, Senhor, e visita a Tua igreja, as famílias enlutadas, aflitas, angustiadas, enfermas. Visita os nossos irmãos, irmãs que se encontram enfermos. Sustenta-os, ó Senhor, fortalece-os neste momento tão difícil. Dá ao Senhor Deus esperança e fé. Retira de seus corações os temores, sabendo que nada pode nos separar do grande amor do Senhor, pois está em Cristo Jesus, e nós somos dele, e nós somos teus. Tu és o nosso Deus, e nós somos o teu povo pactual. Ó Senhor, abençoa a nossa nação, fazendo-a próspera, honesta, justa. Livrai-nos, ó Senhor Deus, dos corruptores, dos homens maus, dos péssimos governantes. Tem, Senhor Deus, misericórdia da nossa nação. Abençoa os nossos líderes, o nosso presidente, o nosso governador, prefeito, os nossos legisladores, magistrados. Ó Senhor, coloca em seus corações o Teu temor. A Tua palavra sempre nos lembra, a nação feliz é aquela que Te teme, ó Senhor. Visita o nosso povo e desperta a Tua igreja para entender que a verdadeira transformação de uma nação se dará pelo poder do Teu Evangelho. Assim, Senhor, mais uma vez, rogamos, ilumina nossa mente. Fala, Senhor, ao nosso coração e dá-nos esperança de glória, cheia de fé no Senhor, pois Cristo Jesus é a nossa esperança de glória. É no nome dEle que oramos. Amém. Nós trabalhamos, irmãos, em nosso primeiro contato com o livro do Apocalipse, uma abordagem, uma interpretação que acompanhou todo o livro. Então, não seria diferente tomarmos os últimos capítulos do livro do Apocalipse e tratá-los de forma, interpretativamente falando, diferente, ou seja, pegar os dois últimos capítulos e dar uma nova interpretação para os irmãos. Mas, na verdade, não podemos compreender corretamente os últimos capítulos do livro do Apocalipse se nós não entendermos todo o livro e buscarmos interpretá-lo de forma correta. E o grande erro, quando os crentes se aproximam do livro do Apocalipse, os pregadores tomam o livro do Apocalipse para suas pregações, é interpretar o livro mais veterotestamentário do Novo Testamento de forma diferente. O que seria isso? O livro com mais citações, informações, conexões com o Antigo Testamento.
O livro do Novo Testamento com o maior número de citações, conexões, referências ao Antigo Testamento é o livro do Apocalipse. Então, por exemplo, uma das chaves para a gente interpretar bem a carta aos Hebreus é entender que Hebreus está explicando o que começou no Antigo Testamento no tocante aos sacrifícios, à adoração, ao papel dos anjos, de Moisés, que recebeu a lei de Deus e entregou para o povo, o papel do sacerdócio e a superioridade de Cristo como o cumprimento de todas essas coisas. E a chave para entender, por exemplo, a carta aos Hebreus é estudar e é compreender o Antigo Testamento. Não deve ser diferente, então, quando nós estudamos o livro do Apocalipse. Nós temos fortes referências ao livro de Ezequiel, ao livro de Daniel, aos salmos da Bíblia. Nós temos citações e pontes muito importantes com o Pentateuco. Então, é estranho e perigoso também, quando se toma o livro do Apocalipse e se interpreta de forma diferente. Então, nós iniciamos e trabalhamos com os irmãos algo que não é comum de se dizer quando nós falamos sobre novos céus e nova terra, Nova Jerusalém e nova criação. Todas essas referências já estão no Antigo Testamento, mas curiosamente se tem uma visão muito mais futurista e idealista do capítulo 21, e se pensa que todas essas coisas ainda acontecerão, quando na verdade elas já foram inauguradas e elas estão em crescente progressão. Elas serão totalmente experimentadas, e é o meu trabalho hoje tentar mostrar isso para os irmãos, no dia do retorno do nosso Rei. Então, para começo, eu queria apenas afirmar aqui, eu queria iniciar dizendo o seguinte: o cristianismo, ele sempre afirma, não nega a ordem material de todas as coisas. O que eu quero dizer com isso? O cristianismo não nega que o mundo foi criado por Deus e nós vivemos em um mundo material. Nós somos matéria, nós temos um corpo, nós tocamos na matéria, muitos objetos produzidos pela criatividade humana, que reflete a criatividade de Deus, tomando a matéria que Deus criou, que nós aprendemos desde cedo na escola, a obra-prima, ou a matéria-prima, para então criar móveis, usar a tecnologia, medicamentos, vacinas, construir rodovias, cidades, ir até o espaço. Então, o cristianismo não nega a ordem material, e esse é um ponto importante. Por que razão? Gênesis capítulo 1, na criação, Deus fez o mundo físico. Gênesis capítulo 1 nos lembra que o Senhor criou o mundo num espaço de 6 dias. Nós cremos nisso, nós afirmamos isso, não negamos. E o homem nesta criação, Gênesis capítulo 2, foi também criado com um corpo tangível. Como eu disse aos irmãos, nada nos trouxe maior tristeza nesses tempos de pandemia do que os sermos proibidos de nos tocar. Imaginem, famílias que ficaram sem se visitar por mais de um ano, filhos que ficaram com medo de abraçar seus pais, de beijá-los. Nós fomos feitos, criados com um corpo tangível, faz parte da vida humana o toque, o abraço, o beijo, a fala, o aperto de mão. Então, o cristianismo não nega isso, e nós sabemos muito bem. Na redenção, Deus efetua a encarnação de Cristo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Vamos abrir, por favor. Hebreus capítulo 2, versículo de número 14. Então, nós temos claramente esta informação. Hebreus 2, versículo 14. Nós lemos o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Quer dizer, Jesus também participou da carne, se fazendo homem, carne e sangue, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse, versículo 15, todos os que pelo pavor da morte
estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, na redenção, Deus efetua a encarnação de Cristo e sua ressurreição física também. Eu poderia citar aqui Lucas capítulo 24. Vede minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24, 39. Então, você tem na criação o mundo físico, sendo criado por Deus, o homem sendo criado à imagem e semelhança de Deus, com um corpo tangível. Então, a diferença dos seres humanos para as demais criaturas de Deus é que, além do corpo, Deus então o fez à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou, possuindo então o homem e a sua mulher uma alma, um espírito. Na redenção, então, Cristo se fez participante do nosso corpo e sangue, ele encarnou e também ressuscitou após a sua morte fisicamente. E é por essa razão que nós não deveríamos nos surpreender que mesmo na consumação de todas as coisas, o que é que vai acontecer com a gente? João capítulo 5, abra aí comigo. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Então você tem toda essa base ainda, ou já bem próxima ao Apocalipse no Novo Testamento, no Evangelho de João. Observem essas palavras de Jesus: não vos maravilheis disto, João 5, 28, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. A voz de quem? Do Filho do Homem, versículo 27, que recebeu do Pai a autoridade para julgar. Então, quem vai julgar o mundo no dia final? O Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Neste dia, observem, e as palavras de Jesus registradas pelo apóstolo João, o mesmo que recebeu a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos. Não se assustem com isto, não fiquem maravilhados, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Versículo 29, os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então, não devemos nos surpreender, como disse Jesus, porque mesmo na consumação de todas as coisas, voltaremos a habitar em corpos físicos. Haverá uma ressurreição para juízo dos maus e para a completa redenção dos bons. Quem são estes? Aqueles que foram salvos pela graça de Jesus, foram redimidos. Então, os que tiverem praticado o bem, é o que Jesus diz, no sentido de que redimidos, eles buscaram, confiantes, viver segundo a lei de Deus, mas sempre por graça. E como isso vai se dar? Nós lemos na liturgia de hoje, a segunda carta de Pedro. Como é que isso vai acontecer em um ambiente material? Versículo 13 lá de 2 de Pedro, capítulo 3, diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Deus então nos criou como homens, não como anjos celestes. Os anjos, mensageiros celestiais, diferentemente dos homens, não têm corpo material. Então, como vasos redimidos de misericórdia, o Senhor nos diz em sua palavra que nós vamos herdar um reino físico, glorioso e perfeito, quando Deus remodelar o mundo em um novo céu e em uma nova terra. Essa é uma expressão que nos remete ainda ao Antigo Testamento. Nós vimos isso na primeira mensagem. E aí, onde é que nós vamos encontrar, irmãos, a explicação mais completa a respeito deste estado glorioso? Onde na Bíblia nós vamos encontrar a explicação mais completa da glória da nova criação consumada? Em Apocalipse 21 e 22, no último e maravilhoso livro da Bíblia. Esses capítulos finais, 21 e 22, nos apontam
para a explicação final de tudo o que nós vamos experimentar na criação consumada. Mas lembre-se do que eu disse introdutoriamente: para a gente entender tudo isso, não podemos simplesmente pular todo o livro do Apocalipse e ir diretamente para estes últimos capítulos da Bíblia. São os capítulos finais da Bíblia, nós não podemos fazer isso. Se fizermos isso, repito, nós não vamos entendê-lo corretamente. O livro do Apocalipse, ele não é a pedra fundamental da profecia, ele é a pedra angular da profecia. Sem a preparação, então, adequada para interpretar o Apocalipse, ele pode se tornar, então, um livro perigoso. Por isso que muitos cristãos, às vezes, têm medo de lê-lo. Muitas interpretações erradas saem deste livro. Mais uma vez disseram, o último ano dos homens seria o ano de 2021, e nós já estamos em 2022, não é a forma correta de se interpretar a profecia, se nós não estudarmos e entendermos todo o livro. Por exemplo, até mesmo o próprio Cristo disse que não sabe o dia. Vocês lembram disso? Ele disse que não sabe o dia, só o Pai sabe, ele reservou para a sua exclusiva autoridade. Então, não é correto interpretar aquilo que a Bíblia diz sobre a consumação da criação, a consumação de todas as coisas, como ainda hoje, infelizmente, muitos pregadores e cristãos têm feito, e eles só erram, eles só cometem erros. E os anos se passam e eles não conseguem acertar, porque, como nós lemos na segunda carta de Pedro, o tempo para Deus não funciona como o nosso tempo. Lembrem-se, 1000 anos podem significar um dia para o Senhor, e um dia 1000 anos. Então, devemos primeiro reconhecer o princípio bíblico quando interpretamos o Apocalipse, que na ciência da interpretação bíblica é chamado de princípio bíblico do gradualismo. Na verdade, o gradualismo está em toda a Bíblia, e nós precisamos entender esse princípio. Por quê? O princípio do gradualismo, na interpretação bíblica, quando nós estudamos teologia bíblica, ele vai nos mostrar que diversas passagens na Bíblia apontam para a antecipação de alguma coisa. Por exemplo, a antecipação de uma nova criação. Nós temos colocado também para reforço, e eu peço que os irmãos leiam as últimas pastorais do domingo passado, desse domingo. Os irmãos precisam ler para entender, para compreender o que seria esse princípio. Deus geralmente opera sua vontade gradualmente ao longo do tempo. O princípio do gradualismo nos ensina isso. Deus geralmente opera sua vontade gradualmente ao longo do tempo, em vez de catastroficamente de uma só vez. Ele não faz assim. A gente tem estudado o Êxodo, lá nós temos o padrão de salvação. Deus não podia ter feito logo tudo de vez, por que Ele não fez? Deus não poderia ter nos feito santos, perfeitos, no dia que nos salvou, por que Ele não faz isso? Porque no princípio do gradualismo, ele vai nos ensinando cada dia mais e mais a confiar nele. Lemos os versículos finais da segunda carta de Pedro. Qual é o mandamento apostólico? Antes, crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Crescimento, desenvolvimento, é o que o princípio do gradualismo traz para a gente. Então, Deus geralmente opera a sua vontade ao longo do tempo, isso quer dizer gradualmente, em vez de catastroficamente, de uma só vez. Como é que nós podemos provar isso? De uma forma muito rápida. Vemos isso na conquista de Israel da terra prometida. Mais uma vez, princípio do gradualismo. Por que Deus não deu a terra da promessa de imediato para o povo de Israel? Porque Ele queria ensiná-los a crescer, a se desenvolver. Ele estava preparando-os para algo maior. Então, a conquista total da terra da promessa só vai se dar no reinado de Salomão. Veja, começa com Josué,
mas só vai terminar com Salomão. Deus não poderia ter dado toda a terra? Poderia, mas vocês lembram do que nós estudamos na última passagem em Êxodo? Uma das razões é, se toda a terra fosse devastada de imediato, não ia ter tempo para o povo de Israel enchê-la de população, né? Povoá-la, e os animais iam tomar conta. Os animais iam atacar, eles iam se espalhar, porque a presença humana também, ela vai administrando ali os lugares. Então tudo tem um princípio. No desdobramento de sua revelação na história, nós vemos a mesma coisa. Veja um exemplo aqui rápido, Hebreus capítulo 1, vamos voltar para Hebreus, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, Hebreus, carta aos Hebreus. Então essas lições aqui, elas são importantes para a gente entender, e aí vai evitar que a gente cometa erros de interpretação, consequentemente, as nossas expectativas também, elas mudam. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, olhem só. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, no desdobramento de sua revelação na história, o que é que nós percebemos? Antes da encarnação do Verbo, Jesus Cristo, Deus falou de muitas maneiras, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Sonhos, visões. Durante um tempo ele falava diretamente com o povo, depois ele vai falar só com Moisés, depois ele vai falar só com os outros profetas. Você vai percebendo isso. Deus gradualmente revelando-se na história. Mas nos últimos dias, Ele então nos falou pelo Filho. Aí o mesmo apóstolo João, ele vai encerrar o seu evangelho dizendo assim, que Jesus realizou muitos outros sinais e prodígios que não estão escritos nos evangelhos. Mas aí tinha um objetivo, o registro do que nós conhecemos. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo nele, tenhais vida em seu nome. Ou seja, o que está registrado, foi registrado com um propósito. Imagine a quantidade de gente que ia até Jesus, ele ficava exausto no final do dia, de pessoas que ele recebia, que ele assistia, que ele curava, que ele tratava. Se todos os registros fossem feitos, os evangelhos seriam muito maiores. Mas Deus então quis registrar os que nós temos para a nossa salvação, para a gente crer que Jesus é o Filho de Deus. No progresso da redenção, no tempo, por exemplo, você tem Gênesis 3, versículo 15, o que é que você encontra lá? O Senhor fazendo um novo pacto com Adão, e dizendo que da semente da mulher, ele então traria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Na plenitude dos tempos ele vem, era uma referência a Jesus. Então, no progresso da redenção, o que é que nós temos? Uma santa preparação para o dia da chegada do Cristo. Mas antes disso, o que aconteceu? O povo de Deus precisou confiar na provisão de Deus, e todo culto exigia derramamento de sangue, sacrifícios. Então é um outro conceito também importante a respeito do gradualismo. E por fim, na expansão do reino de Cristo até o fim. Abra comigo em Isaías capítulo 9, por favor. Na profecia a respeito de Jesus Cristo, de seu nascimento, seu reinado. Observem que interessante o que vemos no livro de Isaías. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Passagem muito conhecida. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Veja só a conexão com o versículo 7.
para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Uma referência profética à expansão do reino de Cristo até o fim. Ainda não se consumou, continua a se expandir, mas ele está presente, ele é visível, ele está crescendo, até mesmo em lugares que não imaginamos, lugares em que nós não temos contato. Isso está acontecendo. É interessante notar isso também. Então, este princípio de gradualismo deu origem a um termo na escatologia chamado de o já e o ainda não. É um termo muito conhecido quando nós estudamos escatologia. O que seria o já e o ainda não? Um exemplo: nosso Senhor estabeleceu seu reino no primeiro século. Ele não apenas declarou, como nós aprendemos em Marcos 1, versículo 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, mas ele declarou também claramente que se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, Mateus 12, 28, então é chegado o reino de Deus sobre vós. Você tem então claramente este princípio aqui, você vê o já e o ainda não. Então o já, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou entre vocês. E o ainda não, ele nos ensinou a orar como? Venha o teu reino. Ainda não se consumou, ele está presente, mas ainda não se consumou. Então, tudo isso, irmãos, nos dá base para entender que as promessas dos capítulos 21 e 22 do Apocalipse já são experimentais para a igreja há muito tempo, desde o primeiro século, mas ainda não se completaram. Quando você só pensa no ainda não, você perde força, esperança, fé, você não faz nada. Você acha que basta vir para a igreja, estudar doutrina, ouvir sermões, participar dos cultos e esperar Jesus voltar, mas não é assim. Nós já desfrutamos de promessas gloriosas. Por exemplo, pensem sobre a morte. O que é a morte para o cristão? O que acontece quando alguém que nós amamos morremos? Nós temos irmãos aqui que perderam parentes durante a pandemia. Quando o cristão compreende o já e o ainda não, é como se ele estivesse se despedindo da pessoa que ele ama em uma rodoviária ou em um aeroporto. E que aquela pessoa estivesse viajando, mas é por um tempo, ela vai voltar. É como se nós estivéssemos mandando um filho para uma viagem de estudos, ou que agora casado, ele fosse morar em outro local, mas ele volta. A ideia é essa, é por um longo tempo, é o ainda não, mas vai se cumprir. Quando você tem a compreensão correta, você então percebe que o reino de Cristo está presente, mas também há de vir, já, mas ainda não. Esse é um princípio da escatologia muito interessante. E ele se aplica, irmãos, à nossa própria ressurreição. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Eu li um trecho hoje, quando nós ouvimos a certeza do perdão que nós temos em Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, por favor. A partir do versículo 4. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Agora veja os versículos 6 e 7, que coisa linda, irmãos, que verdade preciosa. E juntamente com Ele nos ressuscitou, é o já. Veja, Cristo nos ensina sobre uma ressurreição espiritual já presente em nosso meio. Isso não é balela, irmãos, é realidade. Veja, juntamente com Cristo nos ressuscitou. Quem já está
na eternidade com Cristo aqui? Ninguém. Fisicamente falando, não. Espiritualmente, todos os que creem em Jesus, todos os que pertencem a Jesus. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A ressurreição espiritual já está presente e ela está diretamente ligada a uma ressurreição física que ainda está por vir, ou ainda não. Eu já estou ressurreto com Cristo. Veja, a garantia que eu tenho de que no dia final eu ressuscitarei para a vida, conforme nós lemos em João capítulo 5, é porque eu estou em Cristo. A garantia que eu tenho de que em Cristo eu já estou assentado no lugar que um dia eu vou assentar, está em Cristo e já é experimental hoje. Hoje. Mas ainda não se completou. A ressurreição física ainda virá. Se ficar difícil para você de entender ou de assimilar, lembrem-se da ilustração que dei a respeito de alguém que nós nos despedimos por um tempo e sabemos que um dia vai voltar. Vai acontecer. Os nossos entes queridos que morreram no Senhor serão reencontrados por nós. Nós vamos vê-los. Que grande bênção. Eles não estão dormindo, como afirmam os adventistas. Não existe a psicopaniquia, o sono da alma. Calvino já refutou isso em seus dias. Não existe. O crente morre no Senhor e a sua consciência está viva. E ele tem a expectativa do ainda não, ele vai acontecer na consumação final. E no dia da ressurreição, ele irá se reencontrar, ele irá ver novamente aqueles que ficaram, aqueles que tanto amou, e todos nós juntos nos alegraremos em Cristo Jesus, a razão de todas estas coisas. Também vemos este princípio em ação, quando a Bíblia fala sobre Cristo subjugando seus inimigos, o que em certo sentido já está acontecendo agora. 1 de Pedro capítulo 3 vai falar sobre isso, no versículo 22 precisamente. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 22 diz assim: o qual depois de ir para o céu, uma referência sobre Jesus, 1 de Pedro 3, 22, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, uma referência aos seres celestiais, potestades e poderes. Então, Cristo já está subjugando os seus inimigos hoje, mas em seu sentido último ainda não, ou seja, não se completou. Em Hebreus capítulo 10 diz assim: aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Se o crente não entender esse princípio de interpretação bíblica do gradualismo, ele vai ficar louco, porque uma hora diz que Cristo já subjuga, outra hora vai dizer que ele ainda vai subjugar. Uma hora diz que a gente já ressuscitou, outra hora vai dizer que a gente ainda vai ressuscitar. Essa compreensão, então, irmãos, da Escritura como um todo, da sua teologia bíblica, é de grande importância para o entendimento de toda a revelação. Se você não tem essa visão, o que é que vai acontecer? Você vai chegar no livro do Apocalipse, você vai entrar em parafuso, você não vai entender nada. E às vezes parece difícil entender o livro do Apocalipse, mas o que nós precisamos apenas é da chave correta para interpretá-lo. A chave correta para interpretá-lo. Então, da mesma forma, Deus desdobra a nova criação em etapas. Eu falei isso na mensagem passada e algumas pessoas estranharam. Algumas pessoas estavam nos acompanhando pela internet e disseram: pastor, e que quer dizer então que tudo aquilo lá já aconteceu? Enxugar toda lágrima, não ter pranto, não ter dor, isso a gente está vivendo hoje, seria incoerente, de fato, se a gente não entender a doutrina, o princípio do já e do ainda não. Por exemplo, a nova criação já está conosco, segundo aos Coríntios 5,17, pois se alguém está em Cristo, é nova criatura. Na língua grega é
E se alguém está em Cristo, é nova criação. Esse termo é muito próprio. Ele já ocorre no Antigo Testamento e ele é real no Novo Testamento. Os apóstolos o conheciam. Então, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas o que é que está acontecendo hoje, entretanto? Nós estamos aguardando o seu estabelecimento final, e físico, corpóreo. É o que diz a segunda de Pedro que nós lemos hoje: mas segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O profeta Isaías falou sobre a era da igreja usando uma linguagem dramática, a linguagem da nova criação. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem se lembrarão. Isaías 65, 17. Então, claramente, Isaías não estava falando de forma direta da ordem consumada e eterna. Eu tentei mostrar isso para os irmãos na mensagem há 2 domingos, mas pode ser que alguém esteja aqui e não tenha lido comigo. Vamos para lá, Isaías 65, eu quero só apontar para vocês aqui, apenas para reforçar esse entendimento aqui, desse princípio gradual da revelação. Então, não é simplesmente ler por ler a Bíblia. Todo crente deve ser desafiado a ler a Bíblia pelo menos mais de uma vez durante a sua vida cristã. Mas muito mais do que ler toda a Bíblia, o grande desafio do crente é entendê-la, entender sua mensagem. Não, você vai ler, reler e não vai entender nada, não vai entender coisa alguma. Lembro-me que uma vez, indo para uma aula no seminário lá no Recife, as aulas começavam às 7 da manhã, eu estava indo cedo para o seminário, e eu me deparei com uma senhora na rua do seminário. Ela parecia ser uma cristã, e não sei por que ela me abordou. Talvez ela pensou que eu fosse seminarista. Eu ainda estava um pouco longe do seminário, não sei porquê, mas ela abriu a Bíblia para mim e me mostrou que um dos profetas menores falava sobre a queda das torres gêmeas do World Trade Center. Isso foi em 2001, não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver, mas ela estava dizendo que a Bíblia já falava sobre isso e que agora ia acabar o mundo. Essa não é uma forma correta de interpretar a Bíblia. Certamente ela não entendia o princípio do já e do ainda não. Isaías 65, observem, versículo 17 diz assim, olha: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Então, por que Isaías não estava falando diretamente da ordem consumada e eterna ainda? Versículo 20, a chave: não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Ou seja, aqui, segundo Isaías, nos novos céus e nova terra, as crianças iriam morrer. Nem velho que não cumpra os seus, então os velhos também iriam morrer. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Porque aqui Isaías não estava falando ainda diretamente da ordem consumada e eterna, porque aqui no início ainda se experimentaria vida, nascimento, morte e pecado. Na consumação de todas as coisas, não haverá mais morte, não haverá mais pecado. Então, assim, no reino estabelecido por Cristo, irmãos, no primeiro século, o que é que nós encontramos? A nova ordem da criação, a nova criação em forma espiritual. O que é que nós encontramos então no estabelecimento do reino de Cristo no primeiro século? A antecipação daquilo que vai ser a culminância, o clímax objetivo no final da história.
mas já começa a ser experimentado hoje. É o já. É o já. Consequentemente, os novos céus e a nova terra existem hoje, atualmente, no seio da igreja, mas ainda não de forma completa. A gente tem consolo, já começamos a experimentar o que vai ser lágrimas enxutas. Nós temos vida, e nós sabemos que, ainda que morramos, nós vamos ressuscitar no dia final, pois espiritualmente Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, atualmente no seio da igreja, e esta era a convicção dos nossos pais no passado, a igreja é o céu na terra. Experimenta ainda pecado e morte, mas é o lugar onde Deus se encontra com o seu povo. É o lugar, portanto, onde nenhum crente jamais deveria deixar de estar ou permanecer. Pois é aqui que nós lembramos das palavras do nosso Rei: eis que faço novas todas as coisas. Nós entramos aqui e não saímos da mesma forma que entramos. Assim como as Escrituras ligam as ressurreições espirituais hoje às futuras ressurreições físicas, nós precisamos também lembrar que a Escritura liga a nova criação espiritual, atual, à futura nova criação que será física. Veja que é o contrário, né? Geralmente nós pensamos assim: o físico hoje é ruim, é péssimo para nós, né? Nós geralmente pensamos assim. E o futuro será espiritual. É diferente. É diferente. Nós estamos vivendo no mundo de Deus. O mundo de Deus ainda experimenta os efeitos terríveis do pecado, da queda. Nós enfrentamos, nós mesmos. Só que, apontando para um futuro próspero, vivo, nós vamos entender o que é viver por toda a eternidade, com corpos glorificados, sem vírus, sem câncer, sem qualquer mazela, efeito do pecado na vida do homem, sem depressividades ou angústias. Por isso não teremos mais tristezas, é glória. Agora, tudo isso já se torna experimental para o crente hoje, basta nos crer. O problema é que a gente não crê, a gente não confia. Então, precisamos aprender, e podemos aprender, como será a ordem consumada no dia final, refletindo sobre as realidades espirituais da nossa vida cristã hoje. Elas antecipam a ordem consumada que será perfeita. Se o crente não pensar assim, ele não vive vida santificada. Ele não crê no poder da palavra para viver uma vida santa, obediente, confortadora. Ele não vai passar isso para os seus filhos. Ele não vai testemunhar isso para o mundo. Ele vai crer que a Bíblia é mais um livro dentre tantos outros livros que podem ensinar aos homens como ter uma vida feliz. É diferente. Quando os crentes criam mais nestas verdades, eles exerciam uma influência, um poder muito mais transformador no mundo. Muito mais. Quando os crentes deixam de crer nestas verdades, eles se esquecem de pregar e de anunciar o Evangelho, e eis a razão por que o reino não avança em muitas localidades. Nós temos muitos desafios, irmãos, enquanto a consumação da nova criação não acontece, e a melhor maneira, repito, fazendo uma análise clara, lógica e bíblica, séria. Vocês sabem aqui que o pastor de vocês não está brincando com isso, é coisa séria. A melhor maneira de aguardar a volta de Cristo é fazendo aquilo que Ele nos manda fazer, adorando e servindo, é plantando igrejas,
Nós precisamos plantar mais uma igreja esse ano. Deve ser um propósito da nossa igreja. É a igreja mais antiga da capital. Já plantamos muitas outras igrejas, mas nós estamos com uma congregação, 2 congregações, que somando o tempo, já dá mais de meio século. Precisamos plantar igrejas. A cidade cresce e as igrejas precisam acompanhar o seu crescimento com a pregação do Evangelho. O mundo está cada vez mais voltando as suas costas para a Bíblia, e nós estamos perdendo o time e não estamos buscando nos envolver na sociedade de forma correta, porque nós achamos que não é a forma apropriada de se esperar a volta de Jesus. Nós não estamos sendo corretos, precisos. Se nós formos olhar a inauguração da nova criação no primeiro século, de um pequeno grupo de pessoas humildes, o Senhor transformou nações e reinos. Aonde está a nossa escola? Aonde? Aonde está o envolvimento da igreja na sociedade, como testemunha viva dos valores do reino, sal e luz para este mundo? Essa é a maneira correta de aguardar a consumação da nova criação. A segunda parte, e é a final, é então que nós devemos estabelecer cuidadosamente esses princípios antes de nos esforçarmos em buscar o entendimento da natureza da ordem consumada. Por uma razão importante. Que razão é essa? A maior parte do que sabemos da palavra de Deus sobre a ordem eterna é por extensão da ordem presente. Se eu não compreender hoje o já, eu não vou compreender jamais o ainda não. Então, a maior parte do que sabemos da palavra de Deus sobre a ordem eterna é por extensão da ordem presente. Nós descobrimos indiretamente os mais completos insights de Deus sobre os novos céus e a nova terra, finais, nos capítulos 21 e 22 do Apocalipse. Então, esta passagem começa com palavras claramente extraídas, eu já disse isso aos irmãos, do livro do profeta Isaías. Voltem para lá, veja, Apocalipse 21, versículo de número 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, João está aqui falando diretamente da presente ordem estabelecida, a princípio, no cristianismo, porque como é que ele vai concluir essa visão? É importante notar isso. Como é que você vai entender que João está falando aqui, que tudo começa no primeiro século, mas aponta para a consumação final? Nós ainda vamos trabalhar o capítulo 22, mas vejam o capítulo 22, os versículos 6 e 7, é importante. Ele vai concluir essa visão, que começa no capítulo 21, aqui, capítulo 22, versículos 6 e 7. Olha o que ele diz. Disse-me ainda, foi o que o anjo falou para ele, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, o tempo estava próximo de João, 2000 anos atrás. Estava perto e aconteceu no ano 70. A queda de Jerusalém, do primeiro século, e agora a inauguração de uma nova era, a nova noiva de Jesus, a igreja. Versículo 7, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, diretamente falando, Jesus disse, eu vou até vocês, e ele mostrou isso, encheria o coração deles de esperança para a expectativa da consumação final. Então, a leitura desta profecia, falando diretamente da ordem eterna que virá depois de um longo tempo, o que é que nós vamos perceber na Escritura? Você pega a segunda carta de Pedro e ele vai apontar para uma transformação radical do mundo presente. E Deus vai fazer isso quando Jesus voltar a segunda vez. Segunda de Pedro diz, os céus
passarão com estrondo, e os corpos celestes serão queimados e dissolvidos, e a terra e as obras que nela se fizerem serão expostas. Os céus serão incendiados e dissolvidos, e os corpos celestes se derreterão enquanto queimam, mas segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 de Pedro 3, a partir do versículo 10. Então, as realidades ideais de Apocalipse 21 e 22 retratam para nós o quê? O que, em princípio, começou no primeiro século. O cristianismo começa ali e ele vai crescer, crescer, crescer e extrapolar em seu crescimento quando a ordem consumada de todas as coisas ela vier. Pois essa é a fonte última da qual Deus extrai todas as coisas. Você vai ter isso na carta aos Hebreus, capítulo 8, capítulo 9, por exemplo. Então, com esse entendimento, irmãos, nós podemos examinar Apocalipse, os capítulos finais, de uma forma diferente. Nós vamos aplicar diretamente ao nosso estado final. Começa no primeiro século, mas vai terminar de forma completa no final de tudo. Você vai lembrar que palavras e imagens humanas vão aqui se expressar para apontar para a nossa condição eterna, mas ao mesmo tempo fornecem indícios gloriosos da majestade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na nova criação consumada, a atual ordem caída desaparece. Veja Apocalipse 21, versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, a atual ordem caída desaparece quando o padrão celestial de Deus desce do céu para moldar a nova terra material. Versículo 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Versículo 2, perdão. O versículo 10 então diz: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Entrando aí um pouquinho no versículo 11, então, versículos 2 e 10 e o início do versículo 11, falando desse estado, que já começa a ser experimentado no primeiro século, na vida dos crentes, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, na transformação do mundo de seu tempo, à medida em que o evangelho era pregado e milhares de pessoas eram convertidas. A paz absoluta prevalece quando toda a discórdia desaparece, pois não há mais o mar revolto, que é uma imagem do tumulto das nações, da discórdia. Ou seja, aqui nós temos a informação precisa da resolução final para a nossa oração. Então começa com o início da história da igreja cristã no primeiro século, mas enche o coração do povo de Deus com o passar dos séculos, apontando para o dia final. Quando tudo isso for completo, as nossas orações então, elas de longa data serão concluídas, como Jesus nos ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantas vezes em nossas orações nós pedimos isso? Sejamos honestos. Um entendimento equivocado faz com que nós deixemos até de orar para que o reino de Cristo venha, pois se nós não experimentamos o já, o ainda não, parece que jamais irá se cumprir. Mas quando nós entendemos que já é vivo e real para nós hoje, em nossa vida, na vida e na história da igreja, nós continuamos então a fazer essa oração. É uma oração de longa data, que Cristo ensinou ao seu povo, na expectativa de que tudo isso se consuma no final. De fato, os homens maus serão banidos completamente, diz o capítulo 27
de Apocalipse 21. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou no capítulo 22, versículo 23, 22, 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira, para que as portas nunca mais precisem ser fechadas. Na consumação final, irmãos, estaremos de forma plena e para sempre na presença de Deus e do nosso Cristo, e viveremos como Adão antes da queda. O versículo de número 3 de Apocalipse 21 nos lembra: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Neste dia glorioso, tristeza e morte já não mais existirão. Versículo 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus irá nutrir a fé do seu povo e sustentar o seu povo com vida perfeita e abundante. Versículo 6: disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Como homens e mulheres, agora jovens e crianças ressuscitados, seremos finalmente e totalmente, para sempre, adotados como filhos de Deus, recebendo nossa herança eterna prometida. Versículo 7, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Nosso ambiente físico será deslumbrante em glória e inimaginável em sua grandeza. Versículo 11, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina, sendo banhado pela própria glória de Deus. Vejam que grande bênção será este glorioso dia. Versículo 23, a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nossa propriedade desfrutará de absoluta estabilidade, fundamento e segurança, muros de proteção vindas do nosso Deus. Versículos 12 e 17 falam sobre isso. Estaremos seguros, livres de qualquer assalto, sem a necessidade de alarmes ou grades em nossas casas. Nossa habitação eterna será abundante em seu escopo e tamanho. Versículo 16, incluindo vastas multidões. Versículos de 24 a 26. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Haverá harmonia e justiça universais. Elas estarão ali presentes na nova terra, nos novos céus. Os redimidos se envolverão em atividades culturais, assim como Deus planejou a princípio para Adão, o nosso primeiro pai. Essas atividades incluirão até distinções nacionais. O versículo 24 nos mostra aqui: nações que andarão mediante a sua luz, reis da terra que trarão a Cristo e ao Pai a sua glória. Nada impuro entrará nesta grande e gloriosa cidade. Veja a ideia de organização envolvendo nações e reis, de variedade cultural e esforços de governos que ainda permanecerão, mas serão perfeitos, porque nós andaremos pela sua luz e não apresentaremos nada jamais, nada mais impuro. Veja, irmãos, que foi intencional o Senhor nos ter criado como seres físicos, com corpos, adaptados a um ambiente material, começando com a criação de Adão antes da queda. E agora veja, nesse princípio gradual, o que é que vai acontecer no último dia?
nós vamos ressuscitar corporalmente dentre os mortos. O apóstolo, escrevendo aos Coríntios, apóstolo Paulo, capítulo 15, diz que se Cristo não ressuscitasse, seria vã a nossa pregação e a nossa fé, mas nós não estamos aqui de brincadeira. Todas essas verdades, elas precisam ser experimentais para nós hoje. Notem, em nosso estado eterno, habitaremos em uma terra pura e remodelada, algo como um novo Éden, mas sem perspectiva de fracasso, novamente, como aconteceu no Éden. Porque, como diz a palavra de Deus, como Cristo nos ensinou a orar, verdadeiramente, Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. É por isso que nós podemos orar com fé: venha o Teu reino. É por isso que até mesmo quando nos sentirmos desanimados, e tem sido essa uma prática minha nos trabalhos de aconselhamento pastoral, por vezes irmãos me procuram e dizem: pastor, eu estou tão triste, tão angustiado, eu não consigo nem orar. Eu digo: ore a oração que Jesus lhe ensinou. Ela não foi apenas escrita, ela não foi apenas revelada pelo Senhor para que os homens a repetissem de forma vã, como se mediante vãs repetições, contínuas repetições. E esse é o conceito de vã repetição: é você dizer sem parar 10 vezes, 20 vezes. Não foi para isso, mas para que jamais esquecêssemos que quando nos faltar esperança, que quando a nossa fé estiver enfraquecida, de quando nós nos esquecermos que o novo céu e a nova terra já começam aqui e são experimentais para o povo de Deus aqui, ao orarmos a oração do Senhor e dizermos: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, e concluirmos: pois Teu é o reino, o poder e a glória, nós temos a certeza de que todas estas coisas se cumprirão e não haverá mais fracasso, porque o segundo e perfeito Adão tornou novas todas as coisas. De fato, irmãos, com esta mesma certeza atualmente recebemos o Espírito Santo, como disse o apóstolo aos Efésios, o qual é o penhor da nossa herança, com vistas à redenção da nossa propriedade em Deus, para louvor da sua glória. Esta é uma visão de fato impactante para aqueles que acreditam que é impossível experimentar o novo céu e a nova terra, ou entender o que é a nova Jerusalém em Apocalipse 21, mas jamais se esqueçam: a nova Jerusalém é a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Ela está presente neste mundo desde os tempos antigos. Inauguralmente, no primeiro século, a sua era se inicia com a queda da antiga noiva, a Jerusalém do primeiro século. Ela continua firme, ela deve avançar, e tudo isso é uma verdade de que o já deve ser uma realidade para o povo de Deus hoje, e o ainda não será no dia final, na consumação eterna, quando tudo de forma completa será viva, real e para todos sempre gozada pelo povo de Deus. Que Deus nos abençoe e encha o nosso coração de esperança. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, louvamos o Teu santo nome, agradecidos por Tua palavra, Senhor, que traz tanto conforto para a nossa alma, fortalece a nossa fé, nos faz enxergar algo muito maior, aquilo que deve ser a nossa expectativa para o dia final, mas que o Senhor nos tem dado para experimentar nesta terra, como o já. Nós já estamos em Cristo, o já, fomos ressuscitados com Ele e nos assentamos nos lugares celestiais.
O já, nós temos esperança de vida eterna e sabemos que nem a morte pode nos separar do teu grande amor que está em Cristo Jesus. O já, quando as nossas lágrimas de saudade dos nossos entes queridos que já partiram são enxutas pelo consolo do teu Espírito, pois nos lembram que um dia nós iremos reencontrá-los e só será por pouco tempo. O já, quando a luz do Senhor Jesus Cristo já brilha em nós, em nosso meio, e a tua igreja deve ser o farol para este mundo, sal e luz para esta terra. O já, pois nós já experimentamos antecipadamente da tua mesa, sabendo que no dia final cearemos na presença do Cordeiro, no grande dia da festa de seu casamento. Nós como a sua noiva gloriosa, os ministros como os amigos do noivo, que conduziram pela pregação da palavra do Evangelho a igreja a continuar olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E tudo isso nos faz esperar o ainda não. A consumação final, o dia então em que viveremos com o Senhor para todo sempre, em uma terra restaurada, onde não haverá mais pecado, morte, onde o pranto e a dor serão então totalmente retirados das nossas vidas, onde nós estaremos juntos e viveremos com o Senhor para todo sempre. Anima, Senhor Deus, a nossa alma nesta manhã e nos enche de esperança e de expectativa. Nos ensina, Senhor, a esperar o teu retorno da forma certa, adorando e trabalhando em tua obra, enxergando aquilo que é maior e buscando o maior objetivo, que é servi-lo e servir ao nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor. Assim nós nos esqueceremos daquilo que nos entristece, por vezes tira o nosso foco da nossa vida cristã, e assim compreenderemos a beleza e a glória de Cristo no meio do seu povo, como seu maravilhoso Redentor, porque tudo isso que nós experimentamos é por Ele, por meio dEle e para Ele. Ao Senhor, pois, toda a glória, nós te bendizemos por tua palavra, e pedimos ao Senhor que todos que estão aqui e que ouvem, não percam a esperança, sigam avante e tenham a grande expectativa do dia final em seus corações, em suas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém.